Você não vai acreditar no que Filipe Luiz acabou de soltar sobre seu futuro no Flamengo. O que ele disse na coletiva pós-final deixou todo mundo em estado de alerta, e o que vem por aí nos bastidores pode mudar completamente os rumos do Mengão em 2025. Houve um momento na entrevista em que o clima ficou pesado, tenso, e as palavras do técnico campeão de tudo em 2025 soaram como um aviso claro: nem tudo está resolvido, e a renovação dele pode não acontecer como a torcida imagina. Mas calma, porque o que você vai ouvir a seguir vai te deixar arrepiado e, ao mesmo tempo, extremamente preocupado com o que pode acontecer com o maior projeto vencedor da história recente do Flamengo. É algo que só quem acompanha de perto os bastidores do Mengão entenderia a verdadeira dimensão, principalmente depois de uma temporada histórica marcada por 5 títulos e uma filosofia de jogo que conquistou até os europeus. Então, se você acha que a renovação de Filipe Luiz é automática, prepare-se, pois as próximas informações têm tudo para incendiar os bastidores da Gávea e mexer com o coração de cada apaixonado pelo rubro-negro. Se você ama o Flamengo, se quer receber em primeira mão todas as notícias do Flamengo, já se inscreve agora e ativa o sino das notificações. Aqui você sempre vai ouvir o que ninguém mais tem coragem de contar. Só assim você não perde nenhuma bomba do Mengão, ainda mais em dias decisivos como esse. Voltando ao cenário que está deixando a nação em polvorosa, Filipe Luiz foi à coletiva após a derrota para o PSG visivelmente abalado, mas com uma postura que misturava orgulho e incerteza. E foi justamente quando perguntaram sobre sua renovação que o clima mudou completamente. Agora você vai ouvir exatamente o que Filipe Luiz disse, palavra por palavra. E é aqui que a notícia toma proporções gigantescas para quem acompanha de perto as notícias do Flamengo. Sobre o futuro, ainda não é o momento, pois estou no luto do jogo, mas não depende só de mim. Você ouviu? Bem, não depende só de mim. Essas palavras ecoaram forte. Primeiro dentro da sala de imprensa, depois em cada canto das redes sociais e logo explodiram, movimentando todos os grupos de notícias do Flamengo. A fala de Filipe Luiz dividiu opiniões, mas, acima de tudo, acendeu um alerta vermelho nos bastidores da Gávea. O que está acontecendo? Por que o técnico mais vencedor da história recente do clube não garante sua permanência? E olha, o semblante de Filipe Luiz na coletiva dizia tudo. Ele estava arrasado, visivelmente emocionado, mas, ao mesmo tempo, orgulhoso demais do que seus jogadores fizeram contra um PSG avassalador. Estou muito triste por perder. Não gosto de perder dessa sensação. Mas, ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje foi histórico. Notícias do Flamengo rapidamente se espalharam mostrando um técnico no limite físico e emocional. Foram 76 jogos em uma temporada, sem descanso, sem férias adequadas, estudando cada adversário, montando cada plano de jogo. Uma verdadeira odisseia que resultou em 5 títulos: Copa do Brasil, Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas será que essa glória toda tem um preço? Será que o desgaste foi tanto que pode afastar o comandante do projeto? E é aqui que as notícias do Flamengo ficam ainda mais tensas, porque nos bastidores já se sabe de tudo. Jorge Mendes, empresário de Filipe Luiz e um dos mais poderosos do futebol mundial, colocou na mesa exigências que fizeram a diretoria do Flamengo engolir seco: salário 5 vezes maior que o atual, multa rescisória baixa, para facilitar saída, apenas 1 ano de contrato. Isso mesmo que você ouviu. Jorge Mendes quer blindar Filipe Luiz para uma possível ida à Europa, e as condições deixam claro que o técnico não está disposto a ficar preso no Flamengo caso apareça uma proposta europeia. E olha que Luiz Henrique, técnico do PSG e um dos maiores nomes do futebol mundial, fez questão de elogiar publicamente Filipe Luiz, dizendo que ele tem total condições de trabalhar na Europa. Notícias do Flamengo destacaram cada palavra do espanhol, que foi direto. Sem nenhuma dúvida, podem enfrentar qualquer equipe do mundo. Um time treinado por ele vai seguir jogando bem, pois é muito clara essa identidade e esse estilo. Mas a bomba mesmo veio quando a imprensa espanhola perguntou sobre seu futuro. E Filipe Luiz, sempre sincero, não escondeu seu sonho. Acaba o contrato agora. Estamos em negociação para renovar. Todo mundo sabe meu sonho. Obviamente quero voltar à Europa um dia. Me preparei muito para isso. Pronto, está dito.
O técnico que conquistou tudo pelo Flamengo em 2024 deixou claro que a Europa está no radar e que sua permanência não é garantida. Notícias do Flamengo explodiram nas redes sociais. A torcida se dividiu entre quem entende o sonho dele e quem quer vê-lo construindo uma dinastia rubro-negra. Mas uma coisa é certa, a bola está com Mbappé, José Botto e o próprio Filipe Luís, que se reunirão para definir o futuro. E agora, o que o Flamengo faz? As notícias do Flamengo indicam que a diretoria está em uma encruzilhada. Por um lado, Filipe Luís provou ser o técnico ideal, com uma identidade de jogo clara, capacidade de gestão de grupo e resultados inquestionáveis. Por outro, as exigências de Jorge Mendes são pesadas e podem criar um precedente complicado. Mbappé e José Botto sabem que terão de ceder. A pergunta é: até onde? Pagar um salário 5 vezes maior é viável? Aceitar multa baixa não seria arriscar perder o técnico no meio de uma temporada importante? E um contrato de apenas 1 ano, será que garante estabilidade para um projeto vencedor? Notícias do Flamengo apontam que nos bastidores já existe a consciência de que Filipe Luís precisa ser valorizado. Afinal, ele pegou um time que jogava mal com Tite e transformou em campeão de tudo, com um futebol vistoso que impressionou até os europeus. Mas tem um detalhe que não pode ser ignorado. Filipe Luís está exausto. Ele mesmo confessou: "Um ano que preciso de férias. São 76 jogos. O treinador não tem lesão, suspensão. Ele vai para todas as viagens, estuda todos os adversários, faz todos os treinos e planos de jogo. Foi uma temporada muito longa." E olha, essa confissão é importante para entender o momento dele. Notícias do Flamengo destacam que o técnico está no limite físico e emocional e que as férias que virão serão essenciais para ele recarregar as energias e tomar uma decisão sobre o futuro. Será que esse cansaço pode influenciar na negociação? Será que Filipe Luís pode decidir que precisa de um descanso maior, talvez até um tempo sabático antes de voltar à Europa? São perguntas que estão na cabeça de todo torcedor que acompanha as notícias do Flamengo. E a nação rubro-negra? A torcida do Mengão está dividida. Nas redes sociais, notícias do Flamengo mostram que tem gente dizendo "paga o que ele pedir", enquanto outros alertam para o risco de criar um precedente perigoso. O fato é que Filipe Luís conquistou o direito de ser ouvido, respeitado e valorizado. Ele entregou 5 títulos em uma temporada, montou um time com identidade clara, resgatou o orgulho do torcedor e colocou o Flamengo de volta ao topo do futebol mundial. Mas será que isso é suficiente para a diretoria aceitar todas as exigências? Será que Mbappé vai ceder à pressão de Jorge Mendes? Ou será que o Flamengo pode perder o melhor técnico da sua história recente por não querer pagar o preço? As notícias do Flamengo indicam que a reunião entre Mbappé, José Botto e Filipe Luís será decisiva. O clima nos bastidores está tenso, mas também existe a consciência de que perder o técnico agora seria um erro gravíssimo. O Flamengo tem pela frente o Campeonato Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e o novo Mundial de Clubes da FIFA. São competições que exigem um planejamento sólido, e trocar de técnico agora seria um risco enorme. Por outro lado, aceitar todas as exigências de Jorge Mendes pode criar um precedente complicado para futuras negociações, não só com técnicos, mas também com jogadores. Notícias do Flamengo apontam que a diretoria está estudando todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Na Curdoar, a Europa no radar. E tem outro detalhe. Filipe Luís deixou claro que quer voltar à Europa. Ele se preparou para isso, estudou, trabalhou duro e agora tem o respaldo de Luís Henrique, um dos maiores técnicos do mundo. Notícias do Flamengo indicam que clubes europeus já estão de olho no trabalho dele, especialmente depois da atuação impecável contra o PSG. Portugal, Espanha, Inglaterra, todos esses mercados podem abrir as portas para Filipe Luís em breve. A pergunta é: o Flamengo conseguirá segurá-lo? Ou será que 2025 será apenas uma temporada de transição até ele realizar seu sonho europeu? Antes de encerrar a coletiva, Filipe Luís deixou um recado claro para a direção, para a torcida e para todos que acompanham as notícias do Flamengo. A única coisa que controlo é uma conversa que haverá amanhã entre o presidente, Botto e eu. Sentaremos e decidiremos o que haverá no futuro. No momento, não tenho mais o que falar. Pronto. A bola está na mesa. E nos próximos dias, as notícias do Flamengo prometem ser das mais quentes, porque a permanência ou saída de Filipe Luís
pode definir os rumos do clube para os próximos anos. Então, torcedor, você que acompanha cada notícia do Flamengo, cada movimento dos bastidores, cada declaração dos dirigentes, fique ligado, porque essa novela está apenas começando e o desfecho pode surpreender todo mundo. Felipe Luiz sabe que cumpriu sua missão. Ele entregou 5 títulos, resgatou a identidade do Flamengo, formou um grupo vencedor e colocou o clube entre os melhores do mundo. Agora, ele precisa ser valorizado, e a direção do Flamengo sabe que terá de ceder para seguir com ele no comando do futebol em 2025. As notícias do Flamengo seguem vivas, pulsando forte no coração de cada apaixonado pelo maior do mundo. E para você não perder absolutamente nada, já deixa ativado o alerta, porque as próximas semanas prometem ser decisivas. A temporada foi perfeita, o vice-mundial doeu, mas o futuro? O futuro está nas mãos de Mbappé, Boto e Felipe Luiz. E a nação aguarda, ansiosa, pelo desfecho dessa história que pode mudar tudo. Porque se existe uma verdade no futebol, é que o Flamengo nunca se rende. E as notícias do Flamengo seguem vivas, prontas para iluminar novos capítulos gloriosos da nossa história. Fica ligado, nação. A bomba está prestes a estourar. E aí, torcedor, o que você acha? Felipe Luiz fica ou sai? O Flamengo deve pagar o que Jorge Mendes está pedindo. Comenta aqui embaixo sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com todo mundo da nação. Porque aqui é notícia do Flamengo, 24 horas, sem filtro, sem censura e com o compromisso de contar tudo o que interessa ao verdadeiro torcedor.